fizemos a gravação da entrevista, né, do Publishing News, essa série de 2019 que vem trazendo tantas pessoas. Essa é a 14ª entrevista. Só que a gente falou com tanta coisa interessante e sobrou um assunto, que é o que está indo agora aqui, e depois o resto todo mundo vai ver, porque toda quarta-feira tem a entrevista. O assunto é mercado. Samuel, você leu sobre essa pesquisa da FIP, não é? Essa leitura sobre o mercado de livros, e você tem algumas observações sobre algumas mediações para fazer, né? Vamos dizer assim, eu acho que é uma pesquisa seríssima, né? Dados matemáticos ali, não tem muito o que discutir, a questão dos números, e nem é exatamente uma interpretação dos números, mas é um pouco, né? Então, então, qual é a minha observação, né? Quer dizer, eu não sei se é um lado otimista meu, o que talvez diverge um pouquinho do sentimento que existe hoje no mercado, né? Quer dizer, então, que é próximo do fim do mundo, né? Que é próximo do fim do mundo, que é crise, que é isso, que é aquilo e tal. Então, eu vou negar que houve uma crise em duas redes de fundamental importância para o mercado? Óbvio que não, né? Quer dizer, então, elas representam um percentual, que isso já é um primeiro ponto que se reflete no resultado das editoras, né? No caso, a gente está falando de editoras, né? Esse é um estudo das editoras, do mercado, mas um segundo ponto, né? Quer dizer, de 2013, né? Quer dizer, para cá, né? Quer dizer, então, a queda, o que houve, o que não houve, como é que está isso, tal. Então, me surpreende bastante, né? Quer dizer, por isso que eu falo da questão um pouco da interpretação, pode ser que seja um viés, repito, otimista, mas assim, eu entendo que há um buraco, vamos dizer assim, de alguma maneira, no caixa das editoras a partir do momento que faturavam 100 e agora faturam 70. Então, isso nem vou entrar nisso, né? Mas assim, um dado, eu fui varejista antes da livraria, eu fui também varejista por um tempo, um longo tempo, em outro lugar. Então, para mim, o que era fundamental, às vezes, quando e mesmo na livraria, né, o movimento às vezes não corresponde, claro que a gente precisa pagar as contas e esse dinheiro só vem se o dinheiro entra no caixa e tudo mais, mas havia assim deixa eu ver quanto que eu vendi, para quantos clientes eu vendi hoje e quantas unidades daquele meu negócio eu vendi hoje, no caso do livro, de exemplares de livros, né? Então, o que nós temos assim, e é pouco falado, vamos dizer assim, né? Quer dizer, poderia talvez ser mais explorado, é isso que eu estou propondo, que os 4% que se fala de aumento de exemplares vendidos é muito importante. Agora, quando o preço cai 30% de um período para cá, né? Quer dizer, ou até mais, dependendo do segmento, ou se pegar um período até maior, poxa, é claro que é preocupante, mas eu acho que seria trágico, e aí sim estaríamos falando de catástrofe, se o número de exemplares tivesse caído. Quando se tomou a decisão de segurar o preço do livro, eventualmente até de baixar o preço do livro, é evidente que a decisão, e na minha opinião, ela foi correta, mas se esperava uma proporção talvez um pouco maior de aumento de venda de exemplares, já que o preço... A questão é que eu acho que o preço do livro no Brasil estava caro, e talvez ele levou um certo tempo para ficar nesse ajuste, e não deu para ter esse aumento. E aí entrou, porque se teve um crescimento na economia, como foi citado no estudo, a partir de 2014, não dá para dizer que houve um crescimento na economia, ao contrário, houve uma queda. Então a gente está falando 2014 para cá, são muitos anos já, é que a gente vai esquecendo, né? E mesmo assim houve crescimento do número de exemplares, né? E estamos falando do produto livro, não do feijão ou do arroz, ou mesmo do cinema, né? Que vai
casas cheias, essa coisa toda. E vem essa, né, o brasileiro lê pouco, o brasileiro tal. Então, de fato, mas mesmo assim, né, o brasileiro está comprando o livro, né? Então, comprando muito menos do que deveria, aí a gente vai passar a discutir processo de educação, como é que a gente faz para o país ser um país de, né, de homens e livros, né? Como lá o Monteiro Lobato fala, como o Ziraldo brincava um pouquinho com ler é mais importante que estudar, no sentido que se você não ler, você não vai compreender o que você está estudando. Evidente que ele não quis se referir a pode ler e não estude que dá tudo bem, né? Ou seja, a gente tem um trabalho gigantesco para fazer de formação de novos leitores. Isso é um fato, isso é verdade. E aí eu acho que o caminho maior talvez seja esse. Eu não sei se o mercado comporta muito mais, assim, preços muito mais caros. Eu acho que vai ter que fazer talvez alguns ajustes aqui e ali, né, que para trazer uma rentabilidade um pouco diferente para as editoras, mas é interessante, pelo menos do meu ponto de vista, eu vejo realmente com um otimismo realista, se é que pode ser chamado assim. Não é que é um otimismo bobinho, claro que é do meu ponto de vista. Da mesma maneira, quando vem uma análise, aí já falando do varejo, né, quer dizer, que houve uma queda significativa na venda de livros na ponta, né, nas livrarias, distribuidoras e tal. De novo, né, quer dizer, não é colocado em perspectiva a queda de venda dessas duas empresas citadas, né, que culminaram com a ideia de crise, o mercado está acabando, vai fechar tudo, aquela coisa toda, né? Então, se você tem uma queda de um grupo que representa 35% do faturamento, que é o que eu ouço pelo menos, né? E você caiu, sei lá quantos por cento, vamos né, ponderar um pouquinho essa equação aí. Bom, quantos por cento que eles deixaram de vender, o que significaria realmente, ou seja, fazer o famoso mínimo múltiplo comum, sei lá, um denominador comum, que a gente lá aprendia, e pelo jeito não aprendi muito bem, que eu não sei se é uma coisa ou se é outra, mas colocar laranja com laranja, né, para tentar entender melhor qual a real queda. Então, houve queda? Houve, né, quer dizer, está mais combalido por causa disso, o dinheiro está entrando menos no caixa? Sim, é verdade, mas eu tentaria pegar e falar, puxa, nós crescemos 4% nos exemplares, então a coisa não está tão ruim assim. É como eu, pelo menos, enxergo, e talvez até representado pelo nosso desempenho, né? Em 2018 houve um crescimento, os 5 primeiros meses do ano crescemos, né? Quer dizer, também em função disso tudo que eu mesmo estou falando, né? Mas fizemos ajustes de lojas, de tamanhos, né? Quer dizer, estamos aí correndo sempre para não estar uma maravilha. Longe disso, não é isso que eu quero dizer, né? Mas eu acho que, pelo menos internamente nas nossas lojas, vai conversar, se alguém tiver curiosidade de conversar com os vendedores, né? Sem tudo informal, sem nada, sem a minha presença, né? Vai perceber que há um otimismo também por parte deles. As pessoas estão firmes, né? Estão vendo que a gente está aí firmes e fortes e seríssimos sem perder justamente o dito inicialmente lá na nossa conversa, o nosso jeitão, o nosso conceito. Não estamos deixando de ser o que somos. Então eu acho que a gente tem que dar um recado mais positivo, de uma forma mais otimista, de uma forma mais vendedora, né? Assim, para que eu acho que criar uma corrente bacana, que teve até no final do ano, por exemplo, uma mobilização em torno do livro, né? Uhum. Eu acho que devia continuar. Não há razão para que um brinde numa festinha de criança só vale em dezembro, né? Ou novembro, ele vale se você der importância para aquilo. Se você acha que o livro, não adianta sofrer, a livraria está fechando, o livro se não compra, né? Quer dizer, então claro que nós dependemos disso, sim, óbvio, né? Aí eu já partindo do princípio que é no mínimo do que está aí
para melhor. É isso, assim, essa é a minha visão de mercado. É isso. E essa visão de mundo do Samuel você vai conhecer melhor no bate-papo que a gente teve aqui, que foi muito legal. Obrigado, Samuel. Valeu, mais uma vez.